Bom dia, pessoal. Tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre as representações do espaço terrestre, certo? Com foco em projeções cartográficas. Vamos entender quais são, né? E como elas podem ser citadas dentro da geografia. Primeiramente, né, nós devemos ter em mente que temos dois tipos de representação do espaço, que é o globo terrestre, né, que é bem usado nas escolas, e nós temos também o planisfério, mais conhecido como mapa-mundi. No globo terrestre, sua projeção é a mais fiel do nosso planeta. Já no planisfério, há uma alteração no tamanho de alguns países e até dos continentes. Então, se eu perguntar a vocês, né, se caso vocês encontrarem no livro, qual é a representação mais fiel do nosso planeta, vocês já vão saber que é o do globo terrestre, certo? Ele tem o mesmo tamanho, tanto dos continentes quanto dos oceanos, né? E também a sua projeção no seu formato, certo? É mais fiel, né, daquilo que é o nosso planeta. No planisfério ele há uma alteração, mas ele possui essa alteração pelo fato de ser modificado, né? Ele mostra numa projeção totalmente diferente do real, visto que o planisfério ele é representado de formato plano, né? Aquilo bem retinho. Essas projeções necessitam de técnicas para que elas sejam criadas, né? Uma dessas projeções criadas foi a do planisfério. A primeira projeção que a gente vai ver aí, ela é chamada de projeção cilíndrica. Mercator foi a pessoa que criou essa projeção. Ela foi criada no período das grandes navegações, quando houve a necessidade de conhecer os países já existentes e conquistados do mundo. Esse período das grandes navegações foi quando os países em busca de novos territórios, e um deles, né, foi o nosso país, quando ele foi descoberto lá pelos portugueses. Então, esse trajeto aí das grandes navegações, né, tinha a necessidade de se ter um mapa onde a sua visão fosse mais direta, né? Ao abrir o mapa, as pessoas iriam conseguir ver eles de forma mais ampla, em um momento só. Então, essa forma ela foi criada, né, um papel em formato de retângulo, e foi envolto igual a imagem mostra aí. É como se a gente cobrisse um círculo, né, e foi desenhado totalmente à mão. Então, todo o formato dos continentes, né, que foi usado como base o globo terrestre, né, que é a projeção mais fiel do nosso planeta. Então ele foi usado como base para esse desenho. Então Mercator ele fez todo esse desenho à mão, e quando aberto aí, a única coisa que tinha de alteração nele só eram o tamanho de alguns continentes, né? De alguns continentes e até de alguns países. Mas o formato dos seus continentes e dos seus países, eles se manteram iguais. Um ponto que vocês devem observar aí nessa projeção, né, é que os seus meridianos, essas linhas aqui na horizontal, eles continuam sendo se mantêm retos, né, na horizontal. Então, sempre que vocês veem esse tipo de projeção aqui, vocês já sabem que eles estão indicando uma projeção cilíndrica, né? Até porque ele veio no formato cilíndrico. Ao você pegar uma folha de ofício e tentar juntar as duas partezinhas ali, ele forma um cilindro, e foi exatamente assim que Mercator fez essa projeção. Outra projeção é a projeção cônica. Quem criou essa foi Albert. Ele se limita, né, essa projeção ela se limita a mostrar apenas um hemisfério por vez. Lembra na última aula que vocês estudaram hemisfério norte, sul, leste, oeste? Então, essa projeção cônica, como o próprio nome está dizendo, ela é em formato de cone, né? Como se você pegasse também uma folha em ofício e formasse um cone. Então, só dá para juntar, fazer a junção ali desse cone
apenas de um hemisfério por vez no globo terrestre, igualzinho tá mostrando na imagem que vocês veem aí. É diferente, né, da projeção cilíndrica, aonde você consegue ver todo o mapa de uma vez só. Como ele é feito em formato de cone, o seu eixo, né, a pontinha aí do cone, ela se iguala ao eixo da Terra. E quando ele é aberto, né, quando esse mapa aqui, ó, ele fica aberto, o meridiano, as linhas aqui do meridiano, elas ficam em formato de semicírculo. Elas ficam meio aqui arredondadas, elas não se arredondam completamente, certo? Aqui, ó, toda essa área aqui, ó, em formato de semicírculo. E por último, a projeção plana polar, né? Ou também chamada de azimutal. Em geral, para representar, ela foi usada para representar as regiões polares, né? Que são as partes dos extremos, ao norte e ao extremo sul. E também algumas proximidades aí desses polos. Apresenta maiores distorções nas áreas mais longes. Então, quanto mais longe for do polo, né, da partezinha de cima e da partezinha de baixo, mais distorsiva fica essas imagens, seja em tamanho quanto em formato. Sua linha do seu meridiano aí, né, o seu meridiano aqui, ele já é em formato totalmente de círculo. Se vocês observarem, o círculo aqui, ele é totalmente completo. Então, esses círculos aqui, ó, que vocês estão vendo aí na imagem, são os meridianos, certo? Os paralelos, ó, eles continuam tendo seu formato igual, ó, eles continuam com a sua linha, tá vendo? Esse e esse, né, que é o que faz a divisão de norte e sul, né, faz a divisão dos hemisférios, leste e oeste. Esses continuam intactos. Mas os meridianos que ficam aqui, ó, bem próximos, né? Eles têm aí esse formato de círculo. Um exemplo desse símbolo, né? Dessa projeção plana é o símbolo da ONU, né? Onde a gente vê aqui, ó, toda a linha, esses círculos aqui representando os meridianos e os paralelos em formatos de círculo, né? A ONU, mais popularmente conhecida como Organização das Nações Unidas, certo? Então ele dá aqui essa visão de que é um mundo só, né? Que direitos iguais. Então esse formato em círculo aqui que representa essa projeção dá um aspecto de união. Por hoje é só, certo? Se caso vocês não entenderam, vocês voltam lá o comecinho da aula e qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp no privado, tá certo?